Opa! Beleza? Como é que vocês estão? Que bom vê-los aqui de novo. Vamos trabalhar um pouco mais de competências e habilidades para o Enem? Eu, professor Flávio Brito, vou trabalhar com vocês um pouquinho mais disso agora, nesse exato instante. Esquece não, ó. Ó o joinha aqui, ó. Dá uma clicadinha pra gente, compartilhe. Vamos ampliar esse trabalho de análise das habilidades e competências do Enem. Se quiser um pouco mais, análise de livros, trabalho com escolas literárias, redação, vá no nosso site guiadelinguagens.com.br e nos acompanhe aqui no nosso canal no YouTube, Guia de Linguagens. Vamos para a nossa competência? Competência de área 6. Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação. Te leva a pensar sobre os valores desse sistema e sua representação na construção da linguagem. Beleza? Habilidade 19. Objetivo dela: analisar a função da linguagem predominantemente nos textos em situações específicas de interlocução. Ó, atenção! Analisar a função da linguagem predominante em situações específicas de interlocução. Para isso, separei para vocês uma questãozinha lá do Enem de 2014. O exercício da crônica. Escrever prosa é uma arte ingrata. Eu digo prosa fiada, como faz um cronista, não a prosa de um ficcionista, na qual este é levado meio a tapas pelas personagens e situações que, azar dele, criou porque quis. Com um prosador do cotidiano, a coisa fia mais fino. Senta-se ele diante de sua máquina, olha através da janela e busca fundo em sua imaginação um fato qualquer, de preferência colhido no noticiário matutino ou da véspera, em que, com suas artimanhas peculiares, possa injetar um sangue novo. Se nada houver, resta-lhe o recurso de olhar em torno e esperar que, através de um processo associativo, surja-lhe de repente a crônica, provinda dos fatos e feitos de sua vida, emocionalmente despertados pela concentração. Ou então, em última instância, recorrer ao assunto da falta de assunto, já bastante gasto, mas do qual, no ano de escrever, pode surgir o inesperado. Legal, né? Muito interessante. Vinícius de Moraes, para viver um grande amor, crônicas e poemas. Muito legal, né? E o que eu acho mais interessante é que ele te provoca. Todos nós somos, de alguma forma, escritores. E todos nós produzimos um pouco de crônica, onde o objeto principal é o cotidiano, ou de narrativas pelas nossas construções imagéticas. Ó, prestou atenção? Gêneros literários, a crônica, a produção narrativa, o conto. Tomem cuidado, o Enem gosta muito de cobrar isso. E é exatamente o que essa habilidade e competência espera de você. Vamos para a questão? Predomina nesse texto a função de linguagem que constitui o quê? Constitui nas diferenças entre o cronista e o ficcionista? Ou predomina nesse texto a função de linguagem que se constitui nos elementos que servem de inspiração ao cronista? C. Nos assuntos que podem ser tratados em uma crônica? D. No papel da vida do cronista no processo de escrita da crônica? Ou E. Nas dificuldades de escrever uma crônica por meio de uma crônica? Pense um pouquinho. Já posso ir para a correção? Se não, dá um stop, para aí um pouquinho. Pronto, analise do jeito que você quiser, tá ótimo. Soltou o pause? Então bora para o que nos interessa. Vamos para a resolução. Predomina nesse texto de Vinícius de Moraes a função de linguagem que se constitui nas diferenças entre o cronista e o ficcionista? Não, ele não está falando das diferenças, ele está dizendo que ou ora o sujeito escreve de um jeito ou do outro, mas ele não está acentuando as diferenças. Quem acentuou a diferença fui eu, no meu comentário, vocês viram? Só para informá-los sobre esses elementos. Item B. Nos elementos que servem de inspiração ao cronista, interessante.
nos elementos que servem de inspiração ao cronismo, mas ele está falando muito sobre essa questão metalinguística, né? O processo de produção, a seleção do texto. Esse é um ótimo distrator, mas não está correto, porque o elemento central não é a inspiração somente do cronista, mas a própria produção dele. Item C. Nos assuntos que podem ser tratados em uma crônica, de novo, como no item B, o objeto. Mas aqui não é só o assunto, é a própria produção do texto. Item D. No papel da vida do cronista, no processo de escrita da crônica, não, meu objeto não é a biografia dele, menos ainda a vida. E item E. Nas dificuldades de se escrever uma crônica por meio de uma crônica. Certíssimo! Você marcou o item E, não é verdade? Nas dificuldades encontradas todos os dias, e o texto mostra bem claro, de se escrever uma crônica usando uma crônica, ou seja, usando informações do cotidiano, a realidade que nos cerca. Essa crônica pode ser feita por motivo A, por motivo B, por motivo C, mas todos eles circundam a existência do indivíduo, o espaço em que ele habita, e isso é essencial. Presta atenção, objetivo da habilidade 19 é analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas de interlocução. Você viu o enunciado? Predomina no texto a função de linguagem, que constitui o quê? Viu? Essa relação você precisa entender o mais rápido possível. Cada questãozinha do Enem, de códigos de linguagem, suas tecnologias, obedece às proposições de suas habilidades, obviamente sempre em suas competências. Acertou? Gostou? Clica aqui, por favor, dá um joinha aí pra gente e, se possível, compartilhe. Um beijão e até o próximo vídeo.